Portanto, o que nós vamos ver hoje está então ligado aqui à parte de testes. Eu vou estar aqui a partilhar, eu só estou a utilizar um monitor, portanto, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, interrompam à vontade, que eu não vou conseguir ver as vossas mãos no ar aqui no Teams. Portanto, nós já estivemos a ver algumas, praticamente todas as fases do processo de desenvolvimento de software, mas vamos, de certa forma, andar aqui um pouco para trás e olhar para esta fase do desenvolvimento de software, que é a fase de testes, com um pouco mais de atenção, dado que é uma das fases que nós, enquanto developers, também vamos ter algum contacto e que temos ali alguma responsabilidade também nessa parte. E lá está, como vamos vendo aqui ao longo do curso o que nós fazemos enquanto developers para desenvolver determinada feature, vamos também olhar para a vertente de teste para perceber qual é que é a nossa função neste domínio, ok? Portanto, quais são os tópicos que nós vamos ver nesta vertente dos testes? Vamos ter, deixa-me só colocar aqui o meu pointer. Vamos ter aqui a fase da introdução ao tema. Vamos ver quais são os diferentes tipos de testes que temos e depois vamos olhar para cada um deles. Neste caso, os testes unitários, os de integração e os end-to-end. E depois fazemos então uma conclusão. Portanto, vamos passar aqui à nossa parte de introdução e vamos ver então aqui o que é isto dos testes, não é? Portanto, os testes de software são um processo crucial no desenvolvimento de aplicações digitais e sistemas informatizados. Garantem que o software seja funcional, confiável e seguro antes de ser lançado para o uso em produção. Estes testes envolvem uma série de atividades que verificam se o software atende aos requisitos de negócios e de qualidade, identificam e corrigem defeitos e ajudam a melhorar a experiência do utilizador. Portanto, nós vimos que durante o desenvolvimento do software nós iríamos ter vários momentos de teste e vamos ver quais são esses tipos de teste mais à frente, mas sempre demos uma grande ênfase ao facto de, quando estamos a criar uma aplicação, a aplicação tem que ser confiável. Portanto, quem utiliza aquilo tem que confiar no software que está a utilizar, ser algo que o utilizador sinta que utilizar aquilo é uma mais-valia e tem um comportamento expectável, sem grandes imprevistos, porque não sei se já tiveram a experiência de trabalhar num sistema que tenha muitos downtimes ou tenha um comportamento muito pouco confiável, que esteja sempre em baixo ou tenha muitos problemas. E utilizar um sistema informático com esses problemas é frustrante. Portanto, há aqui um problema no que toca ao utilizador a conseguir utilizar aquelas ferramentas ou querer até utilizar aquelas ferramentas. Portanto, acaba por gerar aqui alguma frustração. Se o próprio processo que está a ser desempenhado com a utilização daquele software for um processo que tenha falhas, não é? E quando eu digo falhas, podem ser também falhas a nível de não estar algo bem feito e ter aqui um defeito, mas quando eu digo também falhas, é mesmo falhas de uptime, ou seja, de disponibilidade do próprio sistema, ou se apanham muitos erros, ou se a ligação à base de dados. Imagina vocês estarem a trabalhar numa aplicação qualquer em que têm montes e montes de erros na ligação à base de dados, porque aquela ligação não é de boa qualidade, porque a base de dados tem poucos recursos e então tem ali timeouts a toda a hora. Utilizar um sistema assim é muito complicado. Portanto, nós temos que ter um sistema que seja confiável, que nós sabemos que eu vou começar um processo e vou terminar
e não vai haver aqui surpresas, digamos assim. Portanto, quando eu digo surpresas é sempre a nível técnico, não é? Não vão existir surpresas nem imprevistos desses. É algo que também é seguro, que eu sei que ao estar a utilizar aquele software não estou a colocar em risco seja informação sensível, seja as minhas próprias passwords ou algo desse género, não é? E convém que nós, antes de lançarmos para um uso em produção, não é? Convém que nós sejamos, neste caso, exigentes no que toca a testar se o software realmente está em condições para ser lançado para produção. Às vezes vai estar, outras vezes não vai estar. O que é que estes testes fazem então também a verificação? Neste caso, muito importante, se o software atende aos requisitos de negócio, portanto, volto a dizer, um software é uma ferramenta e essa ferramenta só vale a pena se resolver um determinado problema, não é? Portanto, nós temos sempre aquela questão, quando fazemos um software, é sempre com um propósito, é sempre para resolver um determinado problema e temos que ver se o software que foi implementado efetivamente responde aos requisitos de negócio que foram dados, não é? Portanto, imaginem se vocês têm uma aplicação para guardar a vossa agenda telefónica, mas aquilo não guarda a vossa agenda telefónica, pronto, acaba por ser um requisito que não é cumprido, dado que o propósito daquela aplicação era justamente guardar a vossa lista telefónica, não é? Portanto, aqui a nível de qualidade, lá está, entende-se também a questão de ter uma boa performance, uma performance aceitável e não ter quebras constantes. E por vezes também nestes testes identificam-se e corrigem-se defeitos que às vezes são pormenores, são detalhes que no momento da implementação passou-nos ao lado e depois quando vamos a testar é que percebemos que, olha, realmente não era bem isto. Seguramente vocês terão essa experiência quando estão a resolver algum exercício que eu ou o Fernando vos dei, não é? Ou seja, começam a fazer o exercício, estão a responder àquela questão, correm o projeto e não fazem aquilo que vocês querem e olham para o código, epá, olha, esqueci-me aqui de pôr igual a true ou pus mal a condição, algo desse género, e corrigem aquilo em 20 segundos e voltam a correr e fica resolvido. Portanto, são aqueles lapsos que acontecem e é perfeitamente normal. Os testes, pronto, têm o objetivo de mitigar que esses lapsos entrem em produção, porque quando estamos a falar de um ambiente de produção, os erros, não é? Às vezes podem ser complicados. Depois, então, aqui neste segundo parágrafo, nesta apresentação, exploraremos os principais tipos de teste, os seus benefícios, as melhores práticas para a sua execução de software, testes de software eficazes. Portanto, é o que vamos ver a seguir quais são, então, os tipos de software, os tipos de teste de software que nós temos disponíveis. Até aqui, alguma dúvida, questão, algo que queiram perguntar? Sim, Fernando. Ah, Bem, vou já é a até segunda desculpa. hoje. Diz, não te preocupes. Eu fico aqui na dúvida. Quem realmente executa os testes? Existem pessoas específicas para isso ou a mesma pessoa que fez o projeto é que deve fazer o teste? Ora, nós vamos ver isso aqui um bocadinho mais à frente, mas dando-te assim uma resposta sucinta, vai depender dos tipos de teste que nós vamos fazer e também da dimensão da equipa. Se tu tiveres uma equipa assim, vá, considerável, imagina uma equipa de 3 ou 4 pessoas a fazer desenvolvimento, há provavelmente também uma outra equipa que vai estar a tratar da parte dos testes e da qualidade. Portanto, é normal haver uma equipa de qualidade, que se chama equipa de QA, equipa de testes, e que vai testar as coisas. Se estivermos a trabalhar, se calhar numa equipa muito pequena, de uma, duas pessoas no máximo, se calhar não vai haver um tester dedicado ou dois testers dedicados para isso e recaem sobre os developers esses testes.
Contudo, há sempre um tipo de testes, que é aquilo que vamos ver à frente, que deve ser sempre executado pelos developers. Ok? Portanto, os developers vão sempre ter a necessidade de fazer testes. Agora, quando eu digo vão sempre ter a necessidade, é em termos teóricos, obviamente. Pois na prática, infelizmente, nem sempre isso acontece pelos mais variados motivos. Mas existem realmente pessoas diferentes para os tipos de teste que devem ser executados. Mas o developer tem sempre que fazer parte desses testes. Ok? Mas, tipo, no mundo de TI, né, ciência de desenvolvedores, existe um ramo específico só para pessoas que fazem teste ou nem Sim, por sim, isso? sim, 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 sim. Tens, inclusive, tens certificações nesse sentido. Tu tens, pronto, tens pessoas que se especializam mesmo em QA, aquilo que se chama de Quality Assurance, e tens, inclusive, oferta profissional para testing, ou seja, se for algo que a pessoa, pronto, gosta de software, mas se calhar não quer programar, mas gosta de testar se aquilo está em condições ou não, mais para uma vertente de equipa de qualidade. Qualidade, ok? Há mercado, não só profissional para esse ramo, e até diria com boa saída, há sempre muita procura por testers, e existe efetivamente. Quando estamos a falar aqui, se calhar, de uma empresa um bocadito maior ou um produto assim maior, tens uma equipa específica para qualidade, sim. Tá bem, obrigado. Nada. Mais dúvidas, questões? Não? Então vamos prosseguir. Ora, quais são os tipos de teste de software mais comuns e aqueles que nós vamos ver com algum detalhe? Primeiros são os testes unitários. São os primeiros testes que devem ser feitos numa aplicação. Depois já vamos ver o que é que são estes testes unitários. Os testes de integração, que são os testes que são feitos imediatamente a seguir aos testes unitários. E depois temos os testes end-to-end ou E2E, que são, de certa forma, os testes finais num desenvolvimento de software. Ok? São estes três que vamos especificar aqui um pouco mais. Vamos começar então pelos testes unitários. E o que é isto dos testes unitários? Portanto, o que são testes unitários e o que fazem? Os testes unitários são responsáveis por testar individualmente as unidades do software, como funções e métodos específicos, para garantir que cada um deles funciona corretamente. São geralmente executados pelos developers e automatizados para verificar se as unidades estão a funcionar de acordo com as especificações. Agora vamos traduzir isto de uma outra forma, o que é que são estas unidades e o que é que estes testes unitários realmente testam. E vou com exemplos. Eu dou-vos uma classe. Imaginem aquela classe que nós estávamos a desenvolver da conta bancária. Nós tínhamos alguns métodos lá, funções, que faziam determinadas operações, nomeadamente o levantar dinheiro, o depositar dinheiro, tínhamos também o transferir, e temos lá a implementação de como é que a classe se deve comportar naqueles cenários. Os testes unitários vão estar a testar diretamente o funcionamento da classe. Portanto, imaginem que eu tenho uma classe conta bancária e vou ter uma classe de testes unitários para a classe conta bancária. E eu vou ter um teste, ou mais testes, um ou mais testes, por cada método ou função que a classe conta bancária tiver. Ou seja, eu preciso de uma forma de testar se o levantamento de dinheiro que está implementado naquela classe se está bem feito ou não. Eu preciso perceber se a classe está a funcionar bem naquela vertente. E posso precisar até de vários testes diferentes para ver se aquilo está ok. Imaginem,
eu quero testar este levantamento. Eu vou ter que testar várias coisas. O que é que vai acontecer à minha aplicação se eu passar para lá um zero? O resultado que eu vou obter é o expectável? Se eu passar lá um 3, o resultado é expectável? Se eu passar para lá um -2, é expectável? O que é que acontece se eu tentar fazer um levantamento superior ao saldo que existe no, na conta bancária? O que é que acontece? O resultado que eu vou obter é o expectável? E estas perguntas que nós fazemos acabam por ser, de certa forma, uma automatização dos testes que eu faço aqui convosco para vos mostrar que aquela classe efetivamente está a funcionar. Ou seja, eu quando vou ao projeto da conta bancária e digo, olha, agora vamos levantar, eu coloco lá 10 euros, faço um enter e digo, estão a ver? Então agora aqui o saldo que lá estava, menos 10 euros. Ah, eu estou a fazer aquilo manualmente. Eu inicio o projeto, coloco lá as variáveis que tenho que colocar, digo quanto é que. Ou seja, simulo um user interface e no final obtenho um resultado, não é? E acaba por acontecer isto ser uma forma de teste ao funcionamento daquela classe. Nós aquilo que estamos a fazer com a criação de testes unitários é a automatização desse processo de testes, que muitas das vezes nós podemos nem ter um user interface para testar se aquilo funciona ou não. Como eu vos disse desde o início, e o grande motivo de utilizarmos, se calhar, aqui uma consola para fazer estes exercícios é justamente não estarmos agarrados a um user interface que tenha lá botões e campos e coisas para nós preenchermos. Por vezes nós não temos isso. Por vezes nós temos apenas class libraries com classes lá que fazem coisas e nós não temos um user interface para testar se o nosso código funciona ou não. E temos que arranjar forma de o testar e garantir que o seu comportamento é aquele que é expectável. Portanto, os testes unitários visam automatizar esse processo de teste, garantindo que aquilo que nós estamos a implementar está correto, independentemente de eu ter ou não um user interface. Okay? Seja um terminalzinho da consola, seja um Blazor, seja uma aplicação MAUI, o que seja. Eu não preciso disso para testar se o meu código está a funcionar ou não. E às vezes nem tenho como testar isso. Dou-vos um exemplo prático há aí um repositório para C Sharp que é de implementação de algoritmos. Essencialmente, aquilo acaba por ser uma library que é um conjunto de classes, class libraries, que tem lá código que implementa um algoritmo. Essencialmente é isso, e fórmulas matemáticas e coisas do género. Portanto, se existe algum algoritmo para resolver determinado problema, aquilo acaba por ser a implementação desse algoritmo em C Sharp. E as pessoas que estão responsáveis por aquele repositório criaram então um repositório, um NuGet Package, digamos assim, para vocês instalarem e terem acesso a esse código do vosso lado. Aquilo não tem user interface de todo. Aquilo é apenas uma class library que vocês importam para o vosso projeto e usam. Não têm como testar aquilo. Mas as pessoas que estão a desenvolver aquele software, não é? Aquela library, têm de testar se aquilo que estão a fazer está ok ou não. E acaba por se utilizar também os unit tests nesse sentido, na medida em que, ok, vamos ver se o comportamento que esta classe em específico tem, se é de acordo com os meus. Ou seja, o expectável, não é? Se funciona como eu estava à espera que funcionasse. Portanto, e nós vamos ter várias classes de unit tests, e essas classes de unit tests vão testar uma classe em específico, não é? E vão testar os métodos e funções implementados nessa mesma classe. Ok? Portanto, são os. Porque é que se diz teste unitário? Porque estamos a testar uma única unidade, que é uma única classe. Ok?
Portanto, quando eu digo às vezes classe, podemos ter ali alguma injeção de alguns serviços e ter algumas dependências, mas não vamos complicar para já. Vamos só cingir-nos que, ok, temos forma de automatizar os testes do código que foi escrito numa só classe e é isso que vamos fazer com os testes unitários. E serem, lá está, automatizados para não estarmos sempre a executar o programa novamente para testar aquele cenário. Às vezes, confesso-vos, vocês podem inclusive ter um user interface, mas aquilo ter um state de aplicação tão complexo que vocês criarem o cenário para o erro é um desafio, porque aquilo está escondido em 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 encadeamentos de páginas e tem que ter 3 ou 4 ou 5 ou 6 variáveis com estados que pronto, podem oscilar muito e vocês terem que criar um state na aplicação que cria as condições necessárias para vocês forçarem aquele erro ou testarem aquele pedaço é, é muito complicado, é pouco seguro e confiável e consome-vos muito tempo. E então os testes unitários acabam por dizer: Ok, é isto que queres testar, diz-me quais são os parâmetros de entrada, eu vou testar, vou ver, vou simular o comportamento dessa classe e digo-te o que é que deu. E depois nós vemos se aquilo que deu está de acordo com o expectável que nós queríamos ou não. Ok? E daí se chamarem então testes unitários. Relativamente a estes testes unitários, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Não? Ok. Vamos ver os testes unitários pronto, na prática, digamos assim. Depois, vamos passar aqui para os testes de integração. E o que é que são estes testes de integração? Portanto, nós já temos os nossos testes unitários feitos, estão ok, passam, está tudo bem. As nossas classes funcionam. Mas isso não é tudo. Porquê? Porque os testes de integração, por sua vez, testam a interação entre diferentes módulos ou componentes do software. São executados para garantir que as diferentes partes do sistema funcionem juntas sem problemas e possam se integrar adequadamente para fornecer um produto completo. Porquê que isto é importante? Nada me garante que eu tenho a minha aplicação com, imaginem, 300 classes. Todas as classes têm unit tests ou testes unitários. eh, Está tudo fantástico a esse nível. Vou testar a minha API e eu não consigo ligar a uma base de dados. Eu já não tenho um produto funcional. Porque simplesmente isto está tudo muito bem implementado, é o melhor código que nós já vimos, mas simplesmente as configurações do próprio projeto estão erradas e não temos um produto funcional. E é muito importante que exista interação entre os diferentes módulos ou componentes de software. Se vocês têm uma aplicação para guardar, lá está, contactos, e vocês têm, imaginem, aqui uma aplicação que é um front-end em Blazor, e vocês depois têm uma API e essa API comunica com uma base de dados. Se a API não comunicar com a base de dados, por algum motivo, vocês já não têm uma aplicação funcional. Já não funciona aquilo que vocês querem. Pode ser o melhor código, mas o projeto não funciona. Porque não há comunicação entre a base de dados e a API. E isto são coisas que podem acontecer, seja porque as informações que nos passaram para fazermos essa ligação estavam incorretas, ou falta um certificado, ou às vezes até coisas mais complexas que são, por exemplo, ok, eu tenho a minha API a funcionar numa determinada rede e a base de dados está numa outra rede e não há comunicação entre essas duas redes, por muito que as configurações estejam certas, se ninguém habilitar tráfego entre essas duas redes, por muito que as configurações estejam certas, não vai funcionar, e é um problema de infraestrutura. Portanto, é importante nós conseguirmos testar a integração de todo o software, né? Lá está, estávamos a pensar
numa aplicação que guardasse contactos, se essa aplicação, ao final de contas, não conseguir guardar os contactos, não me serve de muito, não é? Portanto, e os testes de integração uh, têm essa vertente e, e acabam por trazer esse benefício. Os testes de integração acabam por ser normalmente feitos por developers e ou analistas de sistema. Ok? Portanto, são as duas pessoas que normalmente estão relacionadas com isto. Um, não, ou seja, o analista não vai necessariamente fazer os testes unitários, o developer não vai necessariamente fazer os testes de integração, mas acaba por ser ali um cruzamento entre essas duas partes. Ok? Dúvidas, questões? Não? Então vamos passar aqui para os testes end-to-end. E o que é que são estes testes end-to-end? Ora, são então executados para validar todo o fluxo de trabalho do software desde o início até ao fim, como se um utilizador estivesse a utilizar o software. Verificam se todo o sistema está a funcionar corretamente, desde o user interface até à integração com outros sistemas ou serviços externos. Portanto, os testes end-to-end acabam por ser uma simulação daquilo que o utilizador vai fazer com aquela aplicação. Portanto, é testar, como se costuma dizer, de uma ponta à outra o nosso software. Se o nosso software tiver algum problema na sua implementação, imaginem, nós temos unit tests. Os unit tests passam todos, está tudo ok. Temos testes de integração e temos, por exemplo, a API a comunicar com a base de dados e o nosso, ainda no exemplo do Blazor para contactos. Temos isso tudo. Mas, se porventura há um bug qualquer quando eu introduzo lá um valor numérico ou um valor de texto com letras ou algo do género, ou se aquilo fizer um upload de um ficheiro, mas esse upload tiver um problema, reparem, os meus unit tests vão continuar a passar, os meus testes de integração continuam a passar, mas aquilo não funciona na mesma, porque quando eu tento fazer um upload de um ficheiro por algum motivo, a aplicação tem um problema, porque algum problema de JavaScript ou o que quiserem imaginar, ahm, e os testes end-to-end visam então mitigar esse tipo de coisas, não é? Ou seja, temos aqui alguns testes que são muito específicos para um determinado propósito, não é? Testar se aquela classe funciona bem, testar se aqueles dois módulos comunicam um com o outro, a API e a base de dados, mas eu tenho que ter alguma forma de testar o processo do início ao fim, ok? Se eu for um utilizador, se eu chegar aqui, carregar em dois ou três botões, isto tem que funcionar como eu quero, independentemente se tem 10 classes, 20 classes, 30 classes, 40 serviços externos, ninguém vai querer saber disso enquanto utilizador, não é? Querem é que, ok, eu vou utilizar esta aplicação, tenho que fazer isto, isto e isto tem que funcionar. Portanto, acaba por ser aqui um distanciamento que cada vez que nós evoluímos nos testes, fazemos um maior distanciamento, temos uma visão mais macroscópica daquilo que estamos a fazer. Os testes unitários, estamos a olhar classe a classe, código a código, função a função, o que é que aquilo faz e se faz bem. Os testes unitários, nós afastamos-nos um pouco e pensamos só em API e base de dados, por exemplo. São dois módulos diferentes. Eu não quero saber se tem 20 tabelas, 30 tabelas, 50 tabelas, 100 tabelas, se tem 10 controladores na API com 40 endpoints. Ninguém quer saber disso nesse momento. Queremos saber é se, quando este módulo de API está a comunicar com o módulo de base de dados, isto funciona ou não. Há comunicação entre as duas coisas ou não? Se sim, boa. Então vamos nos afastar ainda mais um pouco e vamos testar o produto como um todo e olhar para isto e pensar: este produto
de uma ponta à outra resolve o problema e bem, não tem surpresas a nível técnico ou mesmo a nível funcional. Se a resposta for não tem surpresas, boa, os nossos testes end-to-end hum, passaram. Se não for bem assim, então já temos que voltar atrás e perceber o que é que está a acontecer. Se for uma integração entre duas coisas, se calhar vamos ter que fazer outros testes de integração. Se for algo mais funcional, ou seja, que mesmo a própria implementação e o próprio requisito não foi bem alinhado, ou não era bem isto que nós queríamos fazer, não foi bem implementado, temos que avançar um bocadinho, ou neste caso recuar mais um pouco nos testes. No teste, não tanto nos testes, mas no próprio desenvolvimento do software. Lembrem-se daquele V-Model em que nós, quanto mais para a frente estamos e quanto mais perto da entrega estamos, quando acontece um erro, normalmente mais para trás temos que voltar, porque pode fazer com que nós tenhamos que levantar requisitos novamente ou afinar requisitos e depois desenvolver e depois testar tudo outra vez e depois fazer os testes end-to-end e aceitarmos que aquilo está como nós queremos. Ao passo que se estivermos numa fase em que estamos a testar só os testes unitários, aquilo ainda está em desenvolvimento. É a primeira linha de defesa, digamos assim, do software. O developer faz o teste, rapidamente percebe que, oi, este teste não passou, então eu vou corrigir a minha implementação. Ainda estamos ali numa fase mais, não é atrasada, mas é numa fase anterior à parte dos testes propriamente ditos finais de aceitação. Portanto, é mais fácil nós conseguirmos modificar alguma coisa ali sem termos que andar muito para trás. Ok? Se tudo correr bem, que é aquilo que nós desejamos sempre, temos então a aceitação e publicamos para a produção e tudo funciona às mil maravilhas e passamos para a fase da manutenção, que depois normalmente alimenta novamente um ciclo de desenvolvimento. Relativamente a estes testes end-to-end, dúvidas, questões? Professor, eu tenho uma dúvida, professor. Diz, força. Qual é a maneira certa de fazer um teste? Por exemplo, eu não posso só fazer um teste, um teste, tipo assim, para ver o preço da comida e colocar, tipo, o teste para fazer um 2 mais 2, que provavelmente passa, não? Certo, certo. Obviamente que nós temos de ter algum cuidado com essa questão dos testes. Nós, quando estamos a testar, e eu até vou falar aqui numa outra vertente que existe, que faz sentido introduzir aqui, nós temos sempre que ter atenção àquilo que estamos a testar. Se aquilo que eu estou a escrever como teste realmente é um teste, ou eu passo a expressão, estou a aldrabar aqui um teste para isto passar, não é? Se eu fizer o cheque de um preço, estou à espera de um 4 e eu digo que o output é 2 mais 2, obviamente que aquele teste vai passar, não é? Estou, de certa forma, a aldrabar aquele teste. Ou imaginem que eu quero fazer um teste de integração e não estou a testar efetivamente a ligação entre aquele componente e aquela base de dados, porque estou a testar aquilo em localhost, e as coisas em localhost é o teste entre a minha instância da API e a minha instância de servidor de base de dados e vive tudo no mesmo computador. Eu não posso chamar isso um teste de integração quando na prática, em produção, a API está num outro servidor e a base de dados está também noutro componente qualquer, ou imagina no Azure, e são dois componentes completamente distintos. Portanto, os nossos testes têm que ter ali algum rigor e percebermos se efetivamente estamos a testar aquilo que é correto ou não. Ou seja, não é só testar, é como é que eu estou a testar, o que é que eu estou a testar e garantir que estamos a ser. Eu não sei se a palavra certa é honestos, mas acho que vocês conseguem perceber o que é que eu quero transmitir. Temos de ser, se calhar, honestos naquilo que estamos a testar e garantir que, ok, isto é a forma correta de testar aquilo que eu quero testar. Se passou, boa. Se não passou, temos um problema e temos que o resolver. Não adianta mascararmos o problema só para passar testes. Existe
de certa forma, uma metodologia de trabalho para o desenvolvimento de software que é o TDD, que se chama Test Driven Development. E o Test Driven Development tem como objetivo. Eu não sou grande fã da abordagem, confesso, por mil e um motivos que agora não, acho que não merece a pena, mas o princípio do TDD é que nós, antes de escrevermos qualquer software, vamos escrever os nossos testes e vamos afinar bem aquilo que nós queremos testar. E só depois nós vamos, se termos a certeza que aquilo que estamos a testar é correto, é que vamos passar à implementação. E a implementação vai seguir de forma a que o teste passe. Ok? Eu não vou implementar e depois testar, não. Eu já sei o que é que eu quero testar e enquanto aquilo que eu quiser testar não estiver ok, a implementação não está ok. É uma forma de abordagem, se calhar, diferente daquilo que é habitual, embora seja uma abordagem que atualmente esteja muito falada, muito na moda, digamos assim, esta questão do TDD. Posso-vos adiantar, eu não acho que seja muito. Pelo menos, isto são opiniões, atenção. Mas não acho que seja muito bom na medida em que esses requisitos que nós temos que afinar muito bem desde o início, o que é que vamos testar, muitas das vezes isso ainda não está bem delineado e bem cimentado e bem documentado, ou se calhar às vezes até muito bem pensado para que depois eu possa estar logo à cabeça a testar coisas que eu se calhar ainda não sei muito bem o que é que eu quero, o que é que eu quero testar. Mas isso é a minha visão sobre o tema, ainda assim, a metodologia de trabalho tem o seu propósito, tem o seu objetivo e consigo compreender o seu objetivo. Respondi aqui à tua questão? Sim, sim, sim. Eu acho que fica melhor na prática depois para fazer o teste como que é, para ter uma ideia melhor. Sim, sim, nós vamos olhar para uma framework de teste já a seguir, para vocês depois verem o que é que isto consiste nos testes unitários. Vamos olhar só para os testes unitários, os testes end-to-end e de integração têm muito mais condicionantes de infraestrutura e de própria aplicação. Eu só posso testar uma coisa end-to-end se eu já tiver uma aplicação de princípio ao fim para testar, não é? Portanto, e os de integração também preciso ter duas coisas muito específicas para testar. Então, e não temos, infelizmente, tempo para poder fazer isso. Então, vamos olhar mais para os de unitários e também são aqueles que vocês pronto, acabam por ter inteira responsabilidade sobre eles. Ok? Mais dúvidas, questões? Não? Então vamos só aqui prosseguir para a conclusão, que é a última parte. Portanto, estes três tipos de testes são então complementares e essenciais para garantir a qualidade do software. Já vimos o que é que cada um deles faz, o porquê de existir e tudo mais, e quais são os benefícios que temos ao testar estas coisas. Ao combinar estes testes, é possível identificar problemas desde o início do desenvolvimento e corrigi-los antes que o software seja lançado para produção. Lembrem-se que isto acontece sempre antes de nós lançarmos algo para produção e garantir que tudo está ok. Vamos então terminar esta, esta parte da apresentação. Eu vou só então parar aqui também a minha partilha e a gravação. Portanto, nós estamos aqui no Visual Studio e eu vou, se calhar não vou criar um projeto novo, se calhar vou abrir um projeto que eu já tenha estado a trabalhar convosco e assim se calhar é capaz de ser mais fácil para ir buscar as outras classes. Ora, então, eu não tenho a certeza qual é que é o nosso projeto, mas acho que era este testes consola. Acho que era este testes consola. Deixa-me ver. Só abrir aqui a solution tinha
estado a trabalhar convosco. Sim, acho que é isto. Portanto, exato, tem aqui o aluno, o balão, a cor do balão, etc, etc. A conta bancária, portanto, tem aqui uma série de coisas. Ora, então, o que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos criar um projeto de testes e vamos começar a testar as nossas classes. Ok? Este demo métodos, isto acaba por ser uma classe de consola. Mas vocês já vão ter visto isto com o Fernando, seguramente, termos aqui um layer partilhado entre os vários componentes do nosso sistema. Imaginem, se vocês tiverem um. Eu sempre este exemplo convosco, se tiverem um front-end em Blazor, tiverem uma API também, vocês vão de criar ali um conceito de DTO, não é? Ou seja, de objetos que são comuns aos dois layers para conseguirem enviar, por exemplo, pedidos do Blazor para a API conseguir enviar as respostas para o Blazor e existe ali uma classe shared para vocês terem ali os modelos que precisam. Portanto, vamos criar um layer desse género. Isto tudo também para quê? Para vocês colocarem mais uma vez em prática que as nossas classes, aquilo que são modelos, não estão necessariamente agarradas a um front-end e podem ser reutilizadas por outros projetos. Por exemplo, eu posso ter aqui nesta solution uma classe, não, um projeto consola e que faz uso destas classes e ao mesmo tempo ter um projeto em Blazor que faz também uso destas classes. E quando eu digo destas classes, são mesmo estas classes, não são cópias destas classes. Ou seja, se eu fizer uma alteração aqui na classe. Estávamos a ver a conta bancária, não é? Se eu fizer aqui alguma alteração na conta bancária, eu vou efetivamente fazer essa alteração e fica refletida nos projetos que consumirem esta classe. Portanto, imaginem, lá está, mais uma vez, temos aqui uma consola que acede a isto e utiliza estes métodos e essas coisas todas. O funcionamento da aplicação com a consola vai ser igual ao funcionamento que seria se eu utilizasse esta classe num Blazor para um front-end. Ok? Portanto, é nesta perspectiva. Portanto, vamos até depois copiar estas classes para lá. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos criar para já uma classe library. Portanto, vamos criar aqui um new project. E vamos fazer então aqui uma classe library. Portanto, a library é um projeto onde vocês colocam lá classes. E vamos chamar isto shared. Só para termos essa noção. Vamos escolher, pode ser o .NET 9 e fazemos então o create. Isto vai criar aqui uma classe mesmo, eu vou apagar esta classe 1, não preciso disto. E depois o que eu vou fazer é pegar nestas classes que aqui estão, excepto o program, não é? E vou transferir isto tudo para aqui. Portanto, ele cria uma cópia e eu agora tenho que apagar daqui. Como já tenho todos selecionados, eu vou só fazer delete e isto vai ser apagado. O que é importante? Namespaces. Portanto, eu já não estou no namespace demo métodos, eu já estou no namespace shared. Vou ter que fazer isto em todas as classes. Só para garantirmos que estamos no mesmo namespace. Quando vocês copiam isto de um lado para o outro, o namespace mantém-se e não é aquilo que nós queremos, não é? Nós queremos que o namespace esteja atualizado conforme a estrutura do projeto, digamos assim. Portanto, shared, a direção, neste caso vai ser aqui shared, pronto, em nomes,
Pois isto, quando eu tentar correr o projeto, vai chatear-se um bocadinho, porque eu não tenho estas referências no outro projeto, mas não faz mal. Já põe. Shared. Ok. Portanto, e agora se eu for aqui ao meu programa, aquilo que eu vou fazer é... perdão, não era isto. Onde é que eu estava? No meu programa.cs. Aqui. Se eu tentar fazer aqui, importar isto, vou adicionar uma referência para shared, ou vocês podem ir aqui fazer add project reference, add project reference e adicionarem o shared como referência. Portanto, o que isto faz na prática é dizermos à nossa aplicação: olha, se precisares, vais a outro projeto buscar as classes que eu estou aqui a indicar. E isso depois é o que é feito. Eu vou adicionar aqui uma referência para o shared. E entretanto eu precisava de carregar aqui um using também. Se vocês tiverem as classes todas num só e não quiserem estar a criar aqui uma classe library, deveriam fazê-lo, mas não é grave agora para este propósito de testarmos. Não é grave. Já agora, shared. Eu não consigo utilizar isto. Não. Eu acho que já sei porquê. Porque isto está com .NET 8 e eu estou a tentar fazer uma referência a um .NET 9. Portanto, eu vou alterar este para 9. E já está. Using share. Uma coisa importante, se vocês tiverem uma aplicação que corre em .NET 8 ou 7 ou o que seja, e vocês quiserem fazer referência a um projeto, a uma class library que tem uma versão do .NET superior, não vai dar. Ok? Portanto, se vocês tiverem aqui a 8 e aqui a 6, não tem problema. Se tiverem aqui a 8 e aqui a 6, já não conseguem fazer isso. Bem, temos então aqui o demo métodos com o nosso program.cs, aqui uma class library com estas classes todas. E o que eu quero fazer agora é testar estas classes que aqui estão. Como é que eu faço isso? Vou aqui à Solution, vou adicionar agora sim um projeto de testes, portanto, New Project. Podem procurar aqui por teste. E vamos utilizar aqui um MS Test Project. Seleciono. E eu vou pôr aqui testes, não, shared.testes. Porquê shared? Porque é o namespace que eu estou a testar, o projeto que eu estou a testar. E normalmente é isto que nós fazemos. Colocamos o nome do projeto que estamos a testar e ponto teste ou testes, o que quiserem fazer. Vou criar aqui o next, vai-me perguntar qual é que é a versão do .NET que eu quero. Eu vou utilizar o .NET 9 na mesma. Test runner, vamos deixar aqui VS Test, Code Coverage. Deixamos isto tudo como está. Fazemos então Create. E ele já não está a gostar desta dependência. Vou remover aquela dependência porque se calhar não é boa ideia estarmos a fazer isto. O que é que eu quero mostrar-vos? Quero mostrar-vos aqui este teste 1. Este teste 1, porque é que eu vos quero mostrar? Na prática, nós vamos ter aqui classes e estas classes vão ter então métodos e métodos de teste. Não é? Portanto, aqui a estrutura de uma classe destas de testes é a seguinte. Nós temos um namespace, como temos sempre. Temos aqui a classe com um atributo de test class. Isto significa, ou serve para vocês, quando correrem os testes, a vossa aplicação vai à procura de classes que tenham este
este atributo, test class, para depois executar os testes que estiverem assinalados como test method. Portanto, significa que eu vou testar este teste. Ok? E temos aqui depois o nome do método, que normalmente está relacionado com aquilo que nós estamos a testar. Vamos contextualizar isto. Para já, eu vou fazer return true, só para termos... isto é um void, portanto vou pôr assert are equal e ponho 1 e 1. Olha isto. Escrevem um. Eu já vos vou explicar o que é isto do assert are equal. Mas só para vocês verem isto a acontecer alguma coisa. Portanto, temos então uma classe de testes, um método de testes. Vamos testar coisas. E o teste que nós temos corresponde a isto. Vamos aqui ao teste e fazemos run all tests. Ao fazermos o run all tests, isto vai dizer-me que tem um build error, que eu não estava a contar. E onde é que nós temos? Tem 3 demo métodos cannot be found. Ok. Isto na por são usings que nem sequer estavam em uso. Mas esta sim. Esta referência sim. E agora? Ok, vamos dizer que não conseguiu compilar isto. Sim senhor. Vamos lá então fazer o run all tests. Depois disto. O run all tests é, na prática, uma funcionalidade que vocês têm aqui nos testes para correr os vossos testes automaticamente. Portanto, ele vai ver quantas classes de testes é que vocês têm, vai ver dentro dessas classes quantos testes é que vocês têm, vai executar aquilo que lá está e vai devolver se passou ou não passou. E neste caso, este teste passou, só tínhamos um, e passou este teste com 3 milissegundos. O que é que temos aqui? Temos o PAST aqui a indicar. Se eu for a minha classe de testes e em vez de ter aqui um 1, tiver um 2 e fizer run all tests again, eu vou ter um failed. Portanto, significa que este teste não passou, inclusive depois o teste fica aqui marcado. Então, como é que funciona esta parte dos testes? Essencialmente, nós vamos criar aqui métodos que façam um emular do comportamento de uma determinada classe. Ok? Portanto, vamos ver se calhar isto em prática ainda, para ser mais fácil. O que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma nova classe de MS Tests. Portanto, eu vou aqui, faço add new class ou new item. Vamos fazer aqui uma classe. E eu vou testar então a classe conta bancária. Portanto, eu vou fazer conta bancária teste.set. Portanto, isto será a minha classe de testes. Eu vou dizer que isto é público. Vou dizer sealed. Não é preciso vocês terem o sealed, mas nos testes é boa ideia porque isto não deve ser herdado para a frente e o sealed previne que isso aconteça. Vamos dizer então que esta classe é uma classe de testes, portanto vou fazer test class, este atributo. Excelente. Agora vou começar a testar coisas. Vou fazer então test method e vou dizer qual é o meu teste. Portanto, public, normalmente são void, e o que é que nós vamos testar. Vamos dar aqui o nome do método. Eu vou colocar aqui testar levantamentos e vou pôr valor positivo. Okay? Este é o nome da minha função de testes. O que é que eu vou fazer? Vou simular que estou a fazer um levantamento na minha conta bancária. Não é? Portanto, vamos abrir aqui
a nossa conta bancária e vamos ao levantar valor. Portanto, eu vou fazer uma execução deste método que aqui está e perceber se aquilo funciona, se o código que está aqui funciona bem ou não. Então, o que eu vou fazer, eu vou tirar isto aqui do build, agora temos mais espaço. Eu vou tirar isto aqui e volto para aqui. Então, o que é que eu preciso para testar se a conta bancária está a fazer levantamentos corretamente? Aliás, eu antes de testar os levantamentos, eu vou ter que colocar lá dinheiro, porque eu não consigo manipular o saldo da conta bancária. Portanto, se calhar vamos, em vez de testar levantamentos, vamos testar os depósitos primeiro. Ora, testar depósito, valor positivo. Só mudar aqui o nome. Portanto, voltamos à nossa conta bancária e vamos ao depositar valor. É este o que eu vou testar. Porquê é que eu coloquei aqui valor positivo? Nós devemos sempre dizer o que é que estamos a testar e a condição que estamos a testar. Ou seja, se eu consigo fazer depósitos com valor positivo e se passa com sucesso. Então, para eu testar este método, eu preciso de um objeto conta bancária. Portanto, eu vou chegar aqui e vou dizer conta bancária, não o teste, e vocês já vão ver que isto vai-me pedir uma referência para o projeto, e vou dizer conta bancária equals new, atenção, new. Neste momento, a minha classe testes ainda não tem acesso a esta classe library, shared. Vamos fazer com que tenha. Portanto, eu vou aqui ao shared.tests e faço add project reference. E vou dar acesso ao projeto shared. E assim. Depois, faço então aqui control ponto para conseguir. Eu acho que tem que ser assim, não é? Exato. Ok. Preciso então de criar uma conta bancária. Este construtor está-me a pedir aqui coisas. O nome do titular. Eu vou dizer, por exemplo, Ruben Lopes. Porque é que eu vi que ele estava a pedir um titular? Porque eu fui aqui, vi o construtor e tinha este parâmetro string nome titular. Portanto, eu adicionei aqui um titular. Vou testar agora o funcionamento do método. Portanto, eu vou chegar e vou dizer, olha, então agora vais testar conta bancária, ponto, depositar valor e vais depositar 100 euros. Então, no meu objeto, eu já fiz a ação que quero efetivamente testar. Então agora eu vou ver se o resultado é aquele que eu estou à espera. Então, como é que nós fazemos? Nos testes, nós garantimos sempre, no final, um assert. E o assert é nada mais, nada menos do que assegura-te que alguma coisa. Posso utilizar isTrue e coloco lá dentro um booleano e ele vai-me dizer se é true ou se não é true. Are equal na medida em que o valor expectável é igual ao valor recebido. Are not equal, are not same, fail, inconclusive, false. Ou seja, temos aqui uma série de is null, is not null. Temos aqui uma série de opções. Aquilo que eu quero é o are equal. Portanto, assegura-te que 100, que é o valor expected, vejam aqui, é igual a conta bancária.saldo. E isto vai dar um resultado de teste passado com sucesso ou falhado. É importante eu especificar sempre o que é expectável e o que é o valor real, não é? O valor que eu obtive efetivamente. Este é o expectável, este foi o que eu obtive. Vamos testar a ver se isto funciona. Portanto, eu vou aqui aos testes, faço run all tests e neste momento, este teste 1 eu não apaguei isto. Desculpa, vou apagar esta classe teste 1 porque, pronto, aquilo foi só para vos mostrar qual é que era a estrutura.
E neste momento, eu ao executar os meus testes, eu tenho então aqui a minha library de testes, shared.testes, esta classe de testes conta bancária teste e este teste testar depósito com valor positivo. E o valor é ok, são os 100. Portanto, significa que para eu ter aqui este teste como passado, significa que este assert are equal funcionou. Portanto, ele certificou-se que eram iguais e efetivamente eram iguais e deu-me um teste passado com sucesso. Então agora vamos ver se a nossa aplicação funciona com um valor negativo, se se comporta corretamente. Então eu vou criar aqui um novo teste, public void, testar depósito, valor negativo. O que é que vai acontecer? Vou precisar de uma conta bancária. Conta bancária. Passar por conta. Pronto. Equals new. Vou precisar de passar aqui um parâmetro para este construtor. Lopes. Tenho uma conta bancária. Vou fazer então acesso ao objeto. Conta. Ponto. Depositar valor. E vou depositar menos 100. Agora pergunto. Qual é que é para vocês o valor expectável de eu ter como saldo no final desta operação? Depois de realizar isto, o que é que eu tenho que ter lá? Zero. Exatamente. Zero, nesse Corretamente. caso. Exatamente. Nós não podemos deixar fazer um depósito de menos 100. Então o que eu vou fazer é assert.are equal. Ora, assert are equal. O que é que eu estou à espera? Estou à espera de 0. O que é que eu obtive? Conta, ponto, saldo. Vamos ver se isto funciona ou não, conforme aquilo que eu estou à espera. Tenho que só colocar o test method. Pronto. Vou outra vez aqui, para quem não perdeu como é que se chega aqui, vai ao test, run all tests. Eu já tenho aqui o meu test explorer, faço aqui run all tests e tenho um valor correto. Portanto, o meu teste testar valor negativo passou com sucesso. Testar com valor positivo passou com sucesso também. Okay? Agora eu vou fazer aqui uma coisa que é, por exemplo, vou forçar aqui um teste a dar negativo. Ou seja, na minha conta bancária, imaginem que eu depositar valor, eu fazia algo deste género, comentava este if. Perdão. Portanto, Ctrl KC e aqui. Eu comentava isto, ou seja, não temos a verificação se este valor era superior a 0 ou não para fazer o valor a depositar, fazia esta alteração. Voltava aos meus testes, os meus testes não estão aqui, não estão aqui também. Fazia os meus testes outra vez e atenção, porque eu tirei o Text Explorer daqui e pus maiores. Deixa eu ficar aqui. Portanto, neste momento eu já tenho os testes a falhar. Portanto, a minha shared.testes tem um passado e um falhado. O falhado está nesta conta bancária test, nesta classe. O teste que falhou é este. Portanto, o que é que acontece? Eu tenho aqui a indicação de qual foi a mensagem dada pelo meu teste. Portanto, a minha mensagem é assert are equal failed. Portanto, não se conseguiu assegurar que os dois valores eram iguais. Porquê? Porque eu estava à espera de 0 e o que é que eu recebi? Menos 100. Significa que, algures na minha implementação, algo não correu bem. Portanto, o que é que eu vou fazer? Tenho que ir à classe conta bancária e perceber porque é que este teste está a falhar. E então eu chego aqui e digo, eu sei porque é que este teste está a falhar. Então, porque eu não estou a verificar se o valor é superior a 0 antes de o depositar. Então, vou adicionar essa verificação. Já existia aqui, eu é que comentei. Adiciono isto, outra vez.
e digo, ok, então eu já corri este. Já corri, não, já corrigi este problema, vamos lá testar outra vez. E temos o nosso teste passado com sucesso. Reparem que eu não tive que lançar a aplicação, fazer um depósito, depois fazer menos 100, mais 100 e não tive que fazer nada disso. Não, é? Eu testei estas duas questões, o valor positivo e o valor negativo, eu testei isto em 110 milissegundos. Eu nunca na vida conseguiria testar estas duas coisas manualmente, lançando a aplicação, interagindo com a console, e faz enter, e escreve, e qual é o nome. Eu nunca conseguia fazer isto, nem num segundo, muito menos em 110 milissegundos. Portanto, os testes unitários têm esta vantagem, não só de automatizar, mas isto faz testes a uma velocidade incrível. Não é? Portanto, nós temos aqui dois testes. Se fossem 200, se calhar eu conseguia correr os 200 testes, também dependendo dos testes que fossem, obviamente. Se calhar corria os 200 testes em 10 segundos. Não é? Portanto, e se eu fosse fazer aquilo à mão, Jesus, a probabilidade de me enganar era grande, o tempo que iria demorar não era fazível, não é? E assim eu tenho a garantia que, olha, o meu teste dá-me a indicação de que os valores negativos estão a funcionar corretamente e o valor positivo está a funcionar também corretamente, conforme aquilo que era expectável. Portanto, aquilo é o que estávamos à espera, aquilo que obtivemos foi aquilo que estávamos à espera. Portanto, sucesso. Volta aqui outra vez aquela nota importante que é tenham sempre a maior honestidade possível a fazerem os vossos testes, para garantir que realmente estão a testar coisas que fazem sentido, não é? Para não adianta nada nós termos testes que passam, mas que na prática não estão a testar coisas. Portanto, tenham sempre essa perspectiva de que os testes devem ser feitos e devem ser feitos com vista mesmo a identificar problemas ou confirmar que esses problemas não existem em primeiro lugar. Também é importante. Vamos só aqui por uma questão de continuar com este exercício, adicionar aqui mais um método. Antes disso tudo, pergunto dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar, se ficaram perdidos aqui a algum momento. Não, não, professor, eu consigo entender mais ou menos como é. Ok, boa. Boa. Então vamos testar aqui mais um método ou dois, só para vermos estas coisas a acontecer. Então, eu vou baixar, não, posso deixar aqui isto, mas mais pequenino, ou fecho, e depois abro. Então, vamos testar aqui um outro método, portanto, já testámos o depósito, vamos testar o levantamento. Portanto, vamos fazer então aqui um test method, novo, public, void, são sempre public voids, normalmente, porque isto é uma ação que não tem um retorno, não é? O retorno que nós queremos é assegurar que isto é verdade. Vocês podem ter mais do que um assert are equal em cada um. Imagina que vocês querem testar duas ou três condições e que só fazem sentido se uma delas falhar, o teste falha tudo. Vocês podem fazer primeiro assert are equal, segundo assert are equal, terceiro assert are equal. Podem ir fazendo isso à medida que precisam. Vamos então, testa levantamento e vou pôr então aqui valor positivo. Ora, então, valor positivo é o seguinte. Preciso de uma conta bancária. Bancária equals new. E, entretanto, vou dizer Lopes. Depois, o que é que eu preciso? Preciso de depositar lá dinheiro. Conta bancária, ponto. Depositar valor. Porquê é que eu fiz primeiro depositar valor e só depois este? Porque eu assim tenho a garantia que este método que eu estou a utilizar, esta dependência, que eu na prática estou a depender de um outro método. Se este método não funcionar bem, este teste também não vai funcionar bem. Se eu tiver um problema no depositar valor,
o levantamento também vai dar problemas, porque já não é o cenário final que eu estou à espera que eu vou obter. Imaginem, o levantamento o levantamento não, se o depósito falhar, eu não conseguir depositar lá dinheiro e fizer um levantamento, eu não vou conseguir fazer esse levantamento, porque não tenho lá dinheiro. E se calhar na prática não é o levantamento que está com problemas, é o depósito. Portanto, mas obviamente que tendo depois o teste do próprio depósito, conseguimos dizer, não, afinal o problema que existe não é no depositar valor, é mesmo no levantamento, porque os testes que foram feitos ao depósito estão corretos. Portanto, é sempre importante nestas dependências nós garantirmos que aquilo que estamos a depender de está testado e bem testado antes de começarmos a fazer uso dessas funcionalidades. Por outro lado, também é interessante vocês verem que se houver um problema no depositar valor, vai impactar os levantamentos. Portanto, vocês, ao executar, se houver um problema no depositar valor, falha-vos os depósitos e falha-vos os levantamentos. E vocês podem dizer: olhem, esta falha que eu estou a ter neste momento nos depósitos, isto também vai ter implicações nos levantamentos. E não precisam de estar a pensar: epá, isto agora falhou o depósito, então e agora? Até onde é que vai o problema? Não é? Quais são as outras coisas que impacta termos estes depósitos a falhar? Os unit tests ajudam a perceber isso. Ou seja, eu sei que falha o depósito, então os levantamentos também podem ter problemas. Não é garantido, porque se não for feito um depósito primeiro, não vai haver um grande problema. Imagina que já existia lá dinheiro, porque já eram valores que estavam em base de dados ou algo do género, não era aqui a criação. Hum, Poderia ter um não impacto, neste caso. Bem, vamos lá então depositar valor. Vamos utilizar então um valor correto, 100. A seguir, vamos dizer então que conta bancária, ponto, levantar valor, e eu quero levantar 10 euros. E a seguir, vou dizer, ok, eu já executei as operações que preciso, o depositar e o levantar. Vamos lá ver se isto correu bem ou não. Portanto, assert.are equal, que 90, que é aquilo que eu estou à espera, eu estou à espera de ter lá 90 euros na conta. Vamos lá ver se é igual àquilo que eu efetivamente tenho lá. Então, eu vou dizer que conta bancária, ponto, saldo. E vai ser comparado, então, este valor com aquilo que eu obtive aqui. Vamos testar. E temos também isto testado com sucesso. Reparem, fiz os 3 testes em 15 milissegundos. É mesmo muito rápido. Portanto, consegui testar os 3 cenários em 15 milissegundos. Vamos ver agora o outro caso, que é o valor negativo. Portanto, test method. Vou testar então public void testa levantamento com valor negativo. Portanto, valor negativo. Vou instanciar outra vez então uma conta bancária. Conta bancária. Equals new. Para criar uma instância do objeto. Lopes. Depois. Não é isto. Depois eu vou então depositar um valor, conta bancária ponto depositar valor, vou depositar 100 e vou dizer então conta bancária ponto levantar valor e vou depositar ou levantar menos 10. O que é que eu estou à espera? Estou à espera que não aconteça nada, não é? Que se permaneça lá os 100 e não fique com 110 ou menos de 90. Então o que eu vou dizer é que assert.are equal, que os 100 que eu estou à espera são iguais então ao conta bancária ponto saldo. Vamos ver se isto é verdade ou não. Vamos então aqui aos testes. Run all tests. Ele vai executar todos outra vez. E, mais uma vez, em 20 milissegundos eu testei estas 4
questões com sucesso. Portanto, significa que quando eu passo um valor negativo para o meu método de levantamento, eu obtenho o valor que estou à espera, que é o mesmo que já lá tinha, ou seja, não há mudanças de saldo. Pergunto, dúvidas, questões? Algo queiram perguntar? Perceberam esta parte dos unit tests? Sim? Ok, malta. Então, deixem-me só parar a partilha também. E vou interromper também aqui a nossa gravação.